Se o chefe do executivo virasse no evento e descascasse o parlamento, eu não ia nem ousar retrucar naquela hora. Eu ia tão somente levantar, dar uma olhadinha para o presidente e falar: aguarde. Os deputados podem ser a merda que forem, mas fazem parte de uma instituição democrática fundamental chamada Congresso Nacional. O Centrão é uma bosta, mas qualquer bosta dentro de um parlamento é melhor do que a merda da ditadura. Quem incita o povo contra o Congresso não colabora com a democracia. Isso foi um vacilo de alguém que está se sentindo, mais uma vez, por cima da carne seca. E aí, na hora que coloca-se o Boulos, só para fechar, é o governo que de frente ampla nunca teve nada. Sempre foi um governo com muito de frente de esquerda, uma dosezinha de fisiologismo e um cadinho de chuchu para temperar. Eu acho que... Vamos falar de Boulos. Antes eu quero só comentar com o Michael aqui, que o Michael se vira e responde. O Michael Strugari, o Struggle. Tá bom, Pedro, jornalista pode sim cavar poço, mas como geólogo só consigo perfurar poço e segue o baile. Michael, muito obrigado pela deferência e ainda bem agradecemos todos que são geólogos e não jornalistas que cavam os poços, não é verdade? Vocês estão discutindo isso ainda, gente? Claro! Vamos falar mineireza, então. Vamos fazer uns furinhos. Vamos fazer uns furinhos lá no mapa. Fazer uns furinhos. Deixa eu trazer aqui a coisa do Boulos, porque eu acho que é um movimento interessante do Lula. Não sei se correto, mas interessante. Porque ele faz um monte de coisas com esse movimento. Ele traz o Boulos para fazer a relação do Palácio do Planalto com os movimentos sociais. E o Boulos assume um compromisso: ele não será candidato a nada no ano que vem, de forma que ele pode... ele não vai sair do cargo, ele não vai deixar esse cargo. Então, me parece que o Lula está fazendo um monte de sinalizações aí. A primeira sinalização é: Haddad não é mais o herdeiro, né, Gabriel? A mim parece que o Lula decidiu que ele vai começar a treinar Guilherme Boulos. Tem uma semelhança ali, tem uma coisa de... Eu acho que... Ele já emula muito Lula, né? O Boulos é uma emulação do Lula. Muito. Um toque de 2000 para frente, mas é uma emulação. E o Boulos... Até no jeito de falar, no jeito de comportar. E o Boulos tem uma característica que o aproxima politicamente do Lula, que a maior parte das pessoas no comando do PT não tem mais. Tiveram, mas não tem mais. Assim como o Lula tem um feeling de povo, né? Classe C, classe D, intenso, e tem, o Boulos também tem. A maior parte dos líderes do PT hoje não tem esse feeling de classe C, classe D. O Boulos, até por conviver muito com esse pessoal, por conta do MTST, ele tem essa ligação. Então eu acho que o Lula tem a impressão de que dando um choque de gestão no Boulos, ou seja, agora eu vou te sentar numa cadeira que você vai ter que resolver problema de poder executivo, você precisa aprender a fazer esse negócio. Porque, entre outras coisas, isso amacia o discurso, entendeu? Isso te dá uma temperança que você aprende que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis. Te explica que você não pode falar coisas que vai te impedir de ter interlocutores de direita, de centro, tudo mais, tal. Tem uma coisa ali de... O Boulos vai ter um banho de loja agora. Ele vai ter uma surra de gestão pública, porque se ele é o sujeito que é o herdeiro do Lula, ele precisa disso. Agora, tem outra coisa que o Lula faz trazendo o Boulos, e com a promessa de que o Boulos não será candidato a nada. Ele mata o pessoal em São Paulo. Porque se o Boulos não é candidato a deputado federal, o pessoal vai eleger o quê? 3 deputados federais? 2 deputados federais para São Paulo? Tipo, ele mata o pessoal em São Paulo. Porque o puxador de voto, e ele aumenta a presença de parlamentares do PT por São Paulo na Câmara dos Deputados. Porque os votos da esquerda estão lá.
O Boulos puxa um patacão desses votos. Se o Boulos não está lá, esses votos vão para petistas, muito mais do que para pessoalistas. Então ele aumenta a presença do PT e diminui a do PSOL. E isso não é um movimento trivial, porque é o seguinte, a gente não sabe se a carreira de Luiz Inácio, a carreira política de Luiz Inácio acaba ao final de 2026 ou ao final de 2030. Mas acaba em um desses pontos. Sem Luiz Inácio Lula da Silva, o PT tem um sério risco de virar o segundo partido político do país. Por quê? Porque os votos de esquerda são votos concentrados no Sudeste, nos grandes centros urbanos. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. É ali que estão os votos de esquerda. Aí um bando de gente vai, sabe, Gabriel, se siricoteando assim, se mexendo todo. Não, mas e o Nordeste? Isso aqui? Não. No Nordeste, o que tem não é voto de esquerda, o que tem é voto de Lula. Lula tem aqueles votos. Por conta de uma identificação, por conta de muitas razões, mas aquilo é voto de painho. E eu não estou dizendo no sentido coronolístico, no sentido fisiológico, não. As pessoas, eu acho que realmente enxergam em Lula, no presidente Lula, alguém que trouxe para elas coisas que outros presidentes não trouxeram antes. Eu acho que é um voto super consciente, super claro, super legítimo, faz parte da história da democracia brasileira a conquista desses votos, porém, são votos personalizados, não são votos de esquerda, a maior parte dessas pessoas são conservadoras. Sem Lula na frente, esses votos vão em 2 a 3 ciclos eleitorais embora do PT. E aí qual é o problema? O PSOL é o partido de esquerda que está crescendo nas grandes capitais. O domínio do voto de esquerda no Rio de Janeiro já é do PSOL há uns 3 ciclos eleitorais. E está começando a acontecer isso em São Paulo. O PT está perdendo tamanho para o pessoal em São Paulo, capital. Por quê? Porque o pessoal é identitário e o voto da esquerda é um voto de classe média alta, branca, bem educada, e as pessoas ali estão muito menos preocupadas com política de distribuição de renda e muito mais preocupados com o discurso mesmo de raça, gênero, etc, etc. O pessoal representa isso mais do que o PT representa. O PT tem um pé no marxismo, no pensamento marxista muito mais forte. Não estou dizendo que o PT seja comunista, mas estou dizendo que o PT trabalha com luta de classes como seu modelo de sociedade. E o pessoal não trabalha. Trabalhou lá atrás, mas o pessoal não é mais esse modelo. O pessoal é muito mais Butler do que Marx. É outro jogo, é outra lógica, é outra visão de mundo. É muito mais contemporâneo, é muito mais urbano e é muito mais elite educada e muito menos povão que está ali na batalha para ganhar seu dia, um dia após o outro. Então eu acho que o Lula faz esses 2 jogos simultaneamente. Ele mata o pessoal de São Paulo, dá um fôlego para o PT, visando o momento em que ele, Lula, não estará mais entre nós politicamente. E, ao mesmo tempo, apostando que ele pode criar, trazer para o PT, uma coisa que o PT deixou de ter, mas trazer para o PT ali na frente, uma coisa que o PT deixou de ter, que é um líder popular, que é um líder que vem de fato, claro, imagina, filho de médico, psicanalista, tal. O Boulos não é um filho de imigrantes, de retirantes nordestinos que veio para São Paulo no pau de arara e foi ser operário. O Boulos não é isso. O Boulos estuda psicanálise, estuda Freud, não estuda Senac para virar torneiro mecânico. Mas o Boulos, ele é um cara de esquerda raiz, nesse sentido de que ele vive em bairro popular, convive com pessoas do povão, a política que ele faz sempre foi uma política popular. Ele é um cara que tem uma cabeça muito mais marxista do que identitária. E nesse sentido, eu acho que se o Haddad não deu como herdeiro, o Boulos talvez seja o herdeiro ideal aos olhos do Lula, sabe? Então, a maneira como eu vejo esse movimento do Lula é esse jogo simultâneo, preparando um herdeiro, ao mesmo tempo em que
tira o pessoal do jogo em São Paulo. O que você acha? Acho que tem mais. Então vai. Mas concordo com tudo que você colocou. Primeiro ponto é o momento Cronos do Lula, né? Tal como na mitologia grega, é hora de engolir de volta os filhotes. Porque o PSOL, a Rede, são filhotes de petistas decepcionados com o partido na crise do mensalão. Você sabe que Zeus matou Cronos, né? Você sabe que Zeus matou Cronos, né? Esse negócio de engolir, tem uma hora que não dá certo, né? Eu sei, eu adoro a mitologia, né? Ou seja, primeiro engole, o ato é esse. E era um ato, inclusive, né? Eu posso chamar de carinhoso, né? Ou seja, está engolindo, está trazendo para dentro. Mas por que ele está engolindo, Pedro? Porque se tem uma coisa que ferra com o PT, é o identitarismo. Eu volto aqui, né? Aqui eu posso, né? Não tô... Essa gente besta que fala todes. Sei lá, mano. Todes. Coisa imbecil. Desculpa. Todes. Bom dia, todes. Eu ouvi. Isso é um insumo. Eu ouvi de um tucano velho, desses que trabalhava com Mário Covas. Eu ouvi uma história maravilhosa da eleição de 2022, que tem aquele momento... Houve 2 ou 3 reuniões em que os liberais se juntaram ao Lula na sua campanha. E numa dessas foi um bando de tucano em que o mais jovem tinha 65 anos e tinha alguns de 80 e poucos ali no meio. Se juntaram naquela grande reunião e tal. Aí senta-se uma dessas figuras jovens do PT para comandar a mesa. E essa pessoa se vira, olha para todo mundo, bem, boa tarde todos e todas, estamos aqui abrindo a reunião. Aí o Lula dá uma interrompidinha aqui, tipo um bando de tucano na reunião, né? Todo mundo lá para declarar apoio ao Lula. Aí o Lula olha assim de soslaio, tipo, aqui você não fala todes, né? Sacaneando, todes, cara. Né? Exatamente, tipo, aqui nesse ambiente você não fala todes, então, né? Óbvio. Tá aqui a minha posição. Todes é o caralho, entendeu? Assim, então, assim, só que esse todes é um insumo de combustível para o bolsonarismo que essa galera não imagina. Ou seja, assim, eu, presidente da Câmara Municipal, aguentando um rojão para ter que aprovar o projeto de lei do Nicolas que obrigava as escolas municipais a usar o português correto. Obviamente, um projeto de lei inconstitucional, porque isso é matéria da União. Eu sabia que ia ser aprovado no primeiro turno, no segundo, mesmo sendo inconstitucional. O prefeito não sancionou, não sancionou, deixou o prazo vencer para o bonito aqui, que era o presidente da Câmara, obrigatoriamente ter que sancionar. E claro que depois que vira lei, basta uma provocação na justiça e a porcaria cai. Mas isso mexe, Pedro, com o imaginário das pessoas, ou seja, tem professor ensinando todes para os meus filhos, não está falando português correto. E esse identitarismo exacerbado, eu citei aqui o todes, mas você sabe que isso contempla uma gama de chatices insuportáveis e memificações que estão longe do mundo real da maior parte do brasileiro, é utilizado como um combustível fundamental para o bolsonarismo. E qualquer player mais inteligente já sacou isso. Na hora que você tira esse componente do jogo político, o bolsonarismo perde algo fundamental. Porque é muito fácil ter o embate do Nicolas com a Erika Hilton. Só que na hora, e aí eu vou apontar uma outra característica para além da vontade de engolir e defecar o identitarismo através do Boulos no governo, que é botar a esquerda de volta no mundo real. Aqui 2 palitos do que Boulos vai ter importância fundamental para tocar no governo. A agência de tempo de trabalho, a escala de trabalho, isto é uma pauta relevante para a maior parte da sociedade. Países no mundo inteiro já passaram por essa discussão. Se a escala... A gente podia fazer o contrário, a gente defende a escala 1/6, entendeu? No canal meio, a minha escala é 1/6. Eu estou aqui terça-feira, entendeu? Nos outros dias,
né? Eu estou fazendo mais outras 50 mil atividades, mas aqui na escala é 1 por 6. E o Boulos vai entrar pesado nesse assunto. E é um assunto relevante, a relação das pessoas com o trabalho delas. E tem outro assunto que tangencia isso, que é a condição de milhares de pessoas, milhões de pessoas da economia compartilhada no Brasil. Entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, motoqueiros, ciclistas que estão aí no Brasil afora e que não enxergam quem os defende politicamente. Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política, a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.